Bom, muito boa noite. Muito obrigada a todos aqui presentes. Nós vamos fazer um webinar bastante interessante hoje sobre intervenção de terceiros no procedimento arbitral. Eu queria começar por agradecer à BPI por essa oportunidade, por nos trazer, então, temas tão palpitantes para discussão. Em segundo lugar, obviamente, agradecer aos nossos palestrantes, que vieram de todas as partes do Brasil, que me traz bastante satisfação. E eu gostaria de começar por apresentá-los. Primeiro, eu começo com o excelentíssimo senhor doutor juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino. Seja muito bem-vindo. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito de Recife e juiz federal da 5ª Região e professor de Direito da UFRN. Seja muito bem-vindo, doutor Marco. É um prazer compartilhar seus conhecimentos e é um prazer trazer um pouquinho da BPI para o senhor. Depois eu passo a apresentar o doutor Rodrigo de Assis Torres. Muito obrigada, Rodrigo, advogado super experiente de propriedade intelectual, pós-graduado em TI pela PUC do Rio de Janeiro, um árbitro experiente, lida com vários casos aqui, tanto no judicial quanto na arbitragem, e podem trazer muitas experiências para o nosso momento aqui. Nós estamos esperando chegar justamente a doutora Adriana, ela já havia me dito que ia atrasar um pouquinho, mas eu passo a apresentá-la mesmo assim, porque é uma autoridade em arbitragem, eu acho que todos que atuam nessa matéria sabem o quanto que a doutora Adriana é festejada, uma das pessoas mais conhecidas e mais reputadas, e que traz para a gente uma experiência incrível. A doutora Adriana Bragueta, ela é advogada, então, especializada em litígios nacionais e internacionais. Ela é árbitra. Em 2013, atuou como membro da Comissão de Juristas, convidada pelo Senado Federal para a revisão da lei de arbitragem. Até que a doutora Adriana chegue, eu vou abrir a palavra, então, 20 minutinhos para cada um, para o doutor Marco primeiro, depois eu abro a palavra em seguida para o doutor Rodrigo, e eu tenho certeza que a gente vai ter aqui a presença da doutora Adriana logo em seguida, e assim abro para os debates. Concordamos assim, com essa ordem? Por favor, doutor Marco, sinta-se à vontade. Boa noite, doutora Flávia, boa noite a todos e todas, professor Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei como é que a senhora conseguiu, doutora Flávia, me trazer para esse evento, eu estou morrendo de medo. Como eu lhe disse, a minha experiência é zero na área, e a minha proposta aqui é trazer uma visão mais ordinária. Eu acho que eu serei o palestrante mais medíocre da noite, mas acho que não menos importante, porque é interessante. De jeito nenhum, doutor Marco. Um fã incondicional seu, ganhou o primeiro lugar como orador no multi de arbitragem e ele é do Rio Grande do Norte. É um grande fã da sua presença aqui. Muito obrigado, doutora Flávia. Mas, enfim, a minha proposta é trazer uma visão mais ordinária, até eu penso que é relevante trazer uma visão mais ordinária no que se refere à minha área de atuação, que são litígios que envolvem a administração pública, o contencioso administrativo em sentido mais amplo. Eu trabalho com contencioso tributário, sou titular de uma vara de execução fiscal, atualmente ocupando aqui um gabinete no Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, onde estou hoje. E eu penso que essa visão mais ordinária, doutora Flávia, ela é importante porque vai facilitar aqueles que nos assistem a compreensão dos riscos quanto ao envolvimento da administração pública nesse campo, porque vocês todos são especializados na área, nós não somos, né? E é interessante a gente perceber como vão pensar aquelas pessoas que não são especializadas na área, né? Então, faço questão de estabelecer essas premissas, porque tenho certeza que não será o meu dia mais brilhante, digamos assim, naquilo que eu posso contribuir em geral nos temas que mais domino. Mas aceitei o desafio, aceitei com muita alegria, notadamente para poder aprender um pouco mais, inclusive porque, como lhe disse no grupo de WhatsApp que criamos por força deste evento, está para ser aprovada, oxalá, uma lei estabelecendo a possibilidade de arbitragem em matéria tributária, de modo que eu vou precisar lidar efetivamente com isso. Não sei se vou lidar com hipóteses de intervenção de terceiros, que são muito escassas em matéria tributária, mas o fato é que vou lidar com a arbitragem. Então, é importante, de fato, que
que eu conheço o tema, porque é algo que vai entrar na minha agenda. Inicialmente, doutora Flávia, eu queria fazer uma pequena introdução acerca da consensualidade, o histórico da consensualidade no poder público brasileiro, né? E nesse sentido, eu acho que eu contribuo bastante, porque eu estive lá na origem da introdução da consensualidade no contencioso administrativo, porque isso ocorreu por força de um movimento que surgiu na nossa Associação Nacional, na AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, da qual eu tive a honra de ser vice-presidente, ocorreu no ensejo justamente da criação dos juizados especiais federais, inicialmente por emenda, com a previsão em emenda constitucional e depois com a edição da Lei 10.259. Quando os juizados foram criados, eu acabara de me formar em Direito e terminei ingressando por pouco tempo, porque, enfim, fiquei por pouco tempo na Advocacia Geral da União, atuando como procurador do INSS em Natal. E fui designado, era o que acontecia na época. Todo mundo que era jovem na profissão ia para o juizado, inclusive porque vejam que coisa interessante, doutora Flávia. Atuar em consensualidade na administração pública era uma coisa menor. Era uma coisa menor como procurador e era uma coisa menor como magistrado. Então, quando eu ingressei na magistratura, pouco tempo depois, foram meses depois, também fui lotado numa vara de juizado, porque era uma coisa menor. O juiz novo trabalha no juizado. E fiquei maravilhado, confesso, quando vi, na condição ainda de procurador, como a coisa realmente engatara. E engatara apenas em matéria previdenciária. Porque, de fato, o INSS foi protagonista dessa coisa. E a gente percebia que era um tanto... Me angustiava um pouco essa questão da consensualidade na administração pública, doutora Flávia, porque a gente percebia que, no início, basicamente, aquilo era um mecanismo de sacrifício parcial de direitos do administrado do cidadão, porque não havia efetivamente consensualidade como a gente hoje vê em matéria tributária, considerando o novo sistema de transação tributária, por exemplo. O que a gente percebia é que o INSS fazia uma espécie de reconhecimento jurídico do pedido em juízo e, em contrapartida dessa boa vontade, porque isso implicaria a abreviação do processo judicial, exigia que a parte renunciasse uma parcela daquilo que lhe cabia a título de atrasados. Então, digamos assim que a consensualidade envolvendo a administração pública surgiu como uma espécie de chantagem. Francamente, como uma espécie de chantagem. Isso não teria ocorrido se tivéssemos iniciado esse movimento da consensualidade pela arbitragem, concorda? Porque aí nós teríamos efetivamente uma pessoa decidindo. No caso, como estávamos trabalhando ali com um rudimento de conciliação, né? E aí eu tive o ensejo de participar do grupo no Conselho Nacional de Justiça em 2006, que criou a Semana Nacional de Conciliação, fortalecendo aí a ideia da consensualidade na administração pública também. Mas o fato é que nós iniciamos pela conciliação e começamos a sofisticar um pouco isso em 2010 com a resolução do CNJ que criou aquilo que a gente chamou depois de Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos. E aí a gente já tinha ali as linhas mestras para a aplicação também da mediação. Depois veio a lei estabelecer uma distinção que eu não sei se existe entre o que seria a mediação e a conciliação, mas o fato é que a arbitragem passou meio que ao largo disso tudo, né? Em 2015 veio a lei, eu não lembro de qual, a lei 13.129, modificando a lei da arbitragem, no caso, enfim, a lei 9.307, estabelecendo no parágrafo 1º do artigo 1º que a administração pública, abro aspas, né, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, estabelecendo também que teria competência para celebrar a convenção de arbitragem e algumas regras que precisam ser observadas. Notadamente, o fato de que não pode haver arbitragem de equidade, né? A arbitragem teria que ser de direito, como também não se aplicaria a confidencialidade no que se refere à arbitragem que envolve a administração pública, né? Mas aí a gente pergunta, é ampla a consensualidade envolvendo o poder público? Eu tive o ensejo de falar a respeito e publicar um textinho em 2017, salvo engano, no Congresso Nacional do IBET. Eu sou coordenador do IBET em Natal, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e escrevi sobre o tema, tentando estabelecer aquilo que seria efetivamente suscetível de
o que seria suscetível de consensualidade em matéria tributária, né? Foi então que eu desenvolvi um conceito nesse texto que eu chamei de núcleo absoluto inegociável. Núcleo absoluto inegociável. E esse núcleo absoluto inegociável seria aquilo que seria insuscetível de consensualidade, ou seja, estaria fora do plano da disposição de direitos. Eu peço atenção a isso porque talvez esse núcleo absoluto inegociável, embora ele esteja ali orientado por um certo subjetivismo, ele pode interferir na possibilidade de submissão de determinada matéria à arbitragem. Seria fina-flor ali do poder de império do Estado, no caso em matéria tributária, basicamente eu dizia, você não pode, por exemplo, submeter à consensualidade a definição da base de cálculo de um tributo, não vai fazer sentido, em função de algo que é muito importante para o direito público, que é o princípio da isonomia. Então, eu basicamente digo isso tudo porque eu penso que, enfim, hoje o Brasil já amadureceu suficientemente para que a gente chegue à conclusão de que a impossibilidade de disposição de direitos em situações envolvendo a administração pública é um dogma superado. Então, a gente não vai ter dificuldade de aplicar arbitragem ao poder público. Não tenho. E não acho, doutora Flávia, vamos entrar aí para a ordinarização da discussão. Não acho que, pelo menos na minha instituição, na Justiça Federal, ninguém vá, sabe, levar isso a ferro e fogo, deixando de acatar realmente um processo arbitral envolvendo a administração pública. Agora, ocorre um certo risco, e esse risco vai acontecer justamente naquilo que ele for definir, embora talvez o conceito tenha sido criado por mim, mas naquilo que ele identificar de notas muito contundentes de direito público, ele vai ter uma certa dificuldade de acatar, sim, ele vai ter uma certa dificuldade de acatar, sim, o laudo, a decisão arbitral. Enfim, e aí a gente entra na questão da intervenção de terceiros, né, que é efetivamente o tema aqui. Eu confesso que aceitei o seu convite, porque achei super interessante. Eu não lembrava, assim, realmente nunca tinha parado para pensar nisso, porque como a arbitragem é algo que você submete efetivamente, né, um acerto prévio que é feito entre as partes, seja através eu chamo de parte porque, enfim, é a expressão que eu uso, né, entre os sujeitos, seja através lá da cláusula compromissória, seja através do compromisso arbitral, parece que, a princípio, não é, a gente não vislumbra ali a possibilidade de intervenção de terceiros. Mas, refletindo melhor, né, se a gente for pensar direitinho, é certo que também no processo arbitral é necessária a observância daquilo que seriam garantias que normalmente, não quero chamar de constitucionais porque a gente estaria fora desse campo, né, mas garantias que são íncitas ao próprio processo, né, para que efetivamente a decisão possa ser tomada com segurança, né, e com segurança e com a amplitude que deve ser resguardada de manifestação de cada uma das partes. Então, a gente se pergunta, seria possível? Né? Eu tentei aqui pensar em algumas situações, né? Eu pensei, por exemplo, numa situação em que, e aí fora ainda do escopo da administração pública, fora ainda do campo da administração pública, eu pensei numa situação em que houvesse a subscrição pelo terceiro da Convenção de Arbitragem, né? Embora ele não estivesse no processo arbitral ainda. Eu penso que se ele subscreveu a Convenção de Arbitragem, ele vai poder interferir espontaneamente, e ele vai poder interferir de forma coativa. Aliás, será dada a interferência também de forma coativa, embora ele não queira, pelo simples fato de ele ter aquecido quanto à arbitragem inicialmente. Me parece evidente. Então, se tratando, por exemplo, de uma hipótese que ensejaria um litisconsórcio unitário ou um litisconsórcio necessário, me parece que ele deveria ingressar sim, né? Esse terceiro deveria ingressar no processo arbitral. Numa hipótese em que ele não tenha subscrito, né? Que ele não tenha subscrito a Convenção de Arbitragem. Aí a gente tem uma situação mais complicada. Pode ele interferir espontaneamente?
em sendo destinatário de forma indireta da decisão? Penso que sim, porém, a depender da aceitação de quem subscreveu efetivamente a convenção de arbitragem. Me parece realmente uma solução, me parece uma solução simples. Agora, se porventura ele for destinatário de forma, ainda que de forma indireta da decisão, e ele não tiver subscrito e não houver aceitação efetivamente de quem tiver subscrito a convenção de arbitragem, sendo ele destinatário, me parece que levando-se em consideração uma ideia mais abstrata de ampla defesa, ele deveria ser aceito na arbitragem, se assim quisesse, pelo simples fato de ser destinatário da decisão. Eu não teria dificuldade de compreender dessa forma. Mas aí a gente traz justamente as hipóteses que me foram trazidas envolvendo a administração pública, né? E aí realmente foi a parte que mais me angustiou quando surgiu o desafio, doutora Flávia, porque eu fiquei imaginando que situações isso aconteceria. Eu sei que o evento aqui é um evento de propriedade intelectual, né, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, mas eu nunca julguei um processo envolvendo propriedade intelectual, inclusive porque, via de regra, esses processos correm, pelo menos quando envolvem a nossa instituição, eles correm no Rio de Janeiro, né? Então, efetivamente, é muito, muito raro. Eu tive o cuidado de ligar para uma das juízas competentes, uma das juízas lotadas na vara, numa das varas competentes na cidade do Rio de Janeiro para isso, e colhi algumas informações, né? E aí foi quando também no grupo de WhatsApp a senhora me falou me trouxe aí a provocação quanto à aceitação ou não de amicus curiae, né, em processos arbitrais, né? E aí ela me dizia que é muito, muito comum que determinadas demandas na área de propriedade intelectual envolvam a presença de amicus curiae, porque, de fato, né, é uma relação jurídica um tanto complexa, que vai envolver lá regras de concorrência, defesa do consumidor, efetivamente. Então, dependendo da natureza do litígio, eu penso que, aí já é uma conclusão que eu trago aqui. Em se tratando de uma arbitragem que envolve a administração pública, vamos imaginar que o INPI tenha subscrito lá a convenção de arbitragem, né? E em se tratando de uma discussão jurídica que tem efetivamente uma abrangência maior, ou seja, de um litígio que tenha características estruturais, ou ainda que não se trate de um litígio estrutural, um litígio que envolva uma relação jurídica com uma certa complexidade, né? E com aquilo que a gente vai identificar como uma relação jurídica com plurititulares, me parece que a não aceitação de amicus curiae pode comprometer a decisão arbitral no momento em que ela for discutida no Poder Judiciário. Por quê? Porque aí é quando a gente vê efetivamente notas de direito público interferindo no processo arbitral. Mesma coisa a pergunta que a senhora me fez lá também no nosso grupo de WhatsApp em relação à intervenção anômala. E a questão da intervenção anômala ainda me chama mais atenção, porque é uma intervenção de terceiros esquisita, porém prevista no direito público, né, com repercussões possíveis para a União, para depois ensejar, eventualmente, a nulidade de uma decisão arbitral, né? E aí eu fiquei super angustiado, foi alguns minutos, minha gente, isso foi alguns minutos a provocação que a doutora Flávia me trouxe, porque, efetivamente, assim institui ali uma esquisitíssima intervenção de terceiros, que é pautada justamente pela característica de indisponibilidade do interesse envolvido, porque senão não existiria, muito embora, veja, uma indisponibilidade, como lá em Natal a gente diria, uma disponibilidade meio assim, porque, na verdade, a intervenção anômala, ela decorre do interesse meramente econômico, em que quando a gente não deveria falar de indisponibilidade, né? Hipótese típica, enfim, daquilo que a gente no direito administrativo vai poder chamar de ato de gestão. Mas aí, veja, como existe uma prerrogativa processual, eu não sei até que ponto a não participação da União retiraria a legitimidade aí eu pensando ordinariamente, retiraria a legitimidade da decisão arbitral na ótica do Poder Judiciário a ensejar a sua possível
anulação em seguida, naquilo que diz respeito aos efeitos indiretos que ela vai implicar em relação à União, por exemplo. E aí ainda tem um detalhe que é terrível, né? Porque a União, né, doutor Rodrigo, nesse caso, não vai ser titular de interesse jurídico na arbitragem, é um interesse meramente econômico, mas ela interferindo, ela vai afetar a confidencialidade da arbitragem e ela vai possivelmente transformar a arbitragem de equidade numa arbitragem de direito. Aí, pode a União, ou seja, aqui em Natal a gente diria, doutora Flávia, que ela vai baldear a arbitragem, né? Porque a arbitragem ela leva em consideração determinados interesses privados que precisam ser preservados, senão ninguém teria recorrido a ela, não é? Então, eu trago essa reflexão efetivamente, porque, do ponto de vista daquela, digamos assim, daquelas hipóteses de intervenção de terceiros mais ordinárias, eu penso, por exemplo, vamos pegar ali 2 casos que envolvem um litisconsórcio necessário e um litisconsórcio facultativo passivo da União, de ação proposta, União, enfim, ente público, né? Vamos imaginar uma ação previdenciária envolvendo pensão por morte. Vamos imaginar que eu tivesse sido casado com uma mulher e depois me divorciei dela e depois me casei com outra mulher e, enfim, por circunstância da legislação previdenciária, as duas pudessem ser titulares de um benefício de pensão por morte. A ação seria proposta contra o INSS. Essa é uma hipótese típica na jurisprudência de litisconsórcio passivo necessário. Então, a ação teria sido proposta por uma pretensa pensionista em desfavor do INSS e daquela que, porventura, estivesse em gozo da pensão já deferida administrativamente. É uma hipótese típica. Veja, numa situação como essa, vamos imaginar que a União subscrevesse um compromisso arbitral, o INSS, ou pode ser a União, se uma pessoa militar, por exemplo. A União ou o INSS subscrevesse um compromisso arbitral e submetesse esse caso à arbitragem. A outra, né, aquela que já estaria recebendo a pensão, ela seria titular de um interesse jurídico em conflito. Me parece que não haveria a menor possibilidade, pelo fato da presença da União do INSS, de você aceitar efetivamente essa senhora, se ela assim desejasse, no processo arbitral. Naturalmente, se ela se recusasse, aí, infelizmente, o processo arbitral seria extinto, porque necessariamente ela seria o cumprimento da pensão interferiria na esfera jurídica de interesses dela, porque a pensão precisa ser dividida nessa situação, né? Ela sendo titular e surgindo uma segunda beneficiária. Uma segunda hipótese diz respeito às ações de saúde, né, em que há um possível litisconsórcio, nesse caso facultativo, porém unitário, porque a jurisprudência do Supremo, reconhece a solidariedade entre os 3 entes da federação, quando se trata lá de um procedimento de saúde, enfim, um procedimento cirúrgico, a dispensação do medicamento, etc. Enfim, a jurisprudência do Supremo, como eu vinha dizendo, reconhece aí a solidariedade, porém, a escolha, isso previsto na súmula, no tema 793 de repercussão geral, a escolha do autor da ação quanto a quem quer litigar. Então, imaginemos que ele queira litigar contra o Estado. E, nesse caso, celebre com o Estado também um compromisso arbitral para submeter isso à arbitragem. Nesse caso, não vejo a menor dificuldade também de a União ingressar lá no processo arbitral como terceira. Realmente, eu não consigo ver efetivamente dificuldade. Eu acho que talvez o que vai efetivamente chamar a atenção nesse ponto é mais são as características do contencioso administrativo que exijam uma participação mais abrangente por parte de terceiros, seja via aquilo que a gente vai chamar de intervenção anômala, seja através do Instituto do Amicus Curiae, né? Bom, acho que eu já atingi aqui o meu tempo, mas, enfim, eu acho que deu para provocar um pouquinho a reflexão, né? E eu fico naturalmente à disposição para os debates e efetivamente serei mais desafiado. Foi um prazer e eu fico, então, aguardando aí as lições que receberei do Dr. Rodrigo de Assis Torres. Muitíssimo obrigado, professora Flávia. Obrigada, doutor Marco. Gostei da passagem toda transversal a respeito da consensualidade, da arbitragem não tão consensual assim, né? A gente tem ali todo um esforço para que o poder público, de fato,
atue nessas matérias de arbitragem, a mediação, mesmo sem a gente saber direito o que é mediação ou conciliação. Na prática, a gente acaba confundindo os dois institutos, apesar dos mediadores saberem exatamente que é a procura da resposta pelas próprias partes e não uma tentativa de acordo diretamente. Mas eu gostei de algumas passagens do núcleo absoluto e negociável, seria fora do plano da disposição do direito, e eu fiquei pensando na posição do INPI, quando ele intervém, como a autarquia que outorga tais direitos, né? Aquilo torna um direito de propriedade em favor de um ente, que é oponível, que é erga omnes, e, de repente, aquilo possa ser desafiado num processo, ou até num processo, aqui no nosso caso, arbitral, e como seria, então, a intervenção dele e a licitude, que tipo de litisconsorte a gente estaria falando, que tipo de terceiro nós estaríamos falando, e também que tipo de intervenção nós estaríamos falando, e a assinatura desse compromisso arbitral. A minha preocupação central é, de fato, quem nos outorga todos esses bens intangíveis, que é o próprio INPI. Então, antes de passar a palavra para o doutor Rodrigo, eu estou bastante curiosa a respeito desse novo direito, digamos assim, que já que o amicus curiae ele é tão comum, né, pela especialidade, a gente tem que dar razão também à especialidade do INPI, quando que é a posição dele em favor do próprio Estado, né, que, afinal de contas, é quem defende os interesses da sociedade na matéria de propriedade intelectual, quando intervindo. Né? No caso, seria uma indagação acerca da posição dele. São muitas indagações, porque esse caso, assim, eu nunca vi uma intervenção de NPI numa arbitragem, de PI, obviamente, eu vou passar para o Rodrigo para ele dar a opinião dele, que certamente tem mais experiência do que eu, mas, por hipótese, esses tipos de intervenção... a gente já começa para saber se é parte, né? Se o NPI é parte ou é terceiro, né? Porque... Pois é. Eu estou jogando para o terceiro, já estou colocando em amigos. Me parece que o problema, na minha conversa hoje pela manhã com a minha colega, eu percebi que a grande questão é que, pelo que ela me disse, né, que o IPI é meio que se arvora da condição de uma espécie de garante, não é, da política, e nesse sentido age efetivamente como um ente talvez mais típico do direito público do que talvez fosse necessário. E se assim for, ele estaria defendendo ali o direito dele, me parece, como parte. Nessa situação, ele estaria defendendo o direito como parte. Ele não estaria ali como... ele não estaria ali como um assistente, não, ele estaria efetivamente tutelando a relação jurídica. Tanto que ela me disse uma coisa curiosa, doutora Flávia, segundo foi a doutora Márcia Nunes, ela me disse que num determinado momento, faz alguns anos, o INPI parece que criou uma Câmara Arbitral lá dentro e disse que nunca recebeu um pedido. Eu fiquei bastante surpreso quanto a isso. Agora, ela me enfatizou realmente, ela me mandou uma sentença dela e uma sentença da doutora Caroline Talk, também a nossa amiga, ambas assim com a amplitude muito grande de discussão em relação à questão jurídica envolvida, e aí assim, enfatizando realmente a importância da aceitação, o que me fez pensar na importância da aceitação de amicus curiae para legitimação efetivamente da decisão. E é uma característica que eu tenho usado, inclusive, em matéria tributária, né? Em demandas estruturais, a gente tem visto de forma cada vez mais frequente o resguardo de um contraditório mais aberto. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma execução fiscal, então, portanto, uma cobrança de tributos que se tornou uma transformação da política pública de coleta de lixo da cidade de Natal, né, através de uma demanda estrutural, porque ali eu até tenho dado aula a respeito desse processo, se tornou uma dissertação do mestrado na nossa escola
nacional, mas ali eu tinha duas opções. Ou eu transformava a política pública e recuperava efetivamente a empresa, uma empresa pública municipal, ou eu ia quebrar a cidade. Natal ia passar, por exemplo, 40 anos sem pagar precatório, em função do tamanho do rombo, né, que eu causaria. Né? E aí realmente não é fácil. Aquela relação jurídica tipicamente individual se torna uma relação jurídica complexa, com inúmeros braços enfim, passa a se expressar como uma teia de aranha, e você passa a titular relações jurídicas que, a priori, não seriam submetidas à minha esfera de competência. Isso vai acontecer também na arbitragem, né? E aí, em se tratando de um interesse da administração, isso vai precisar ser resguardado sob pena de ela efetivamente ser, me parece, anulada pelo Poder Judiciário depois. Muito interessante esse paralelo. De fato, a Câmara, eu não sei se era uma Câmara, né, Rodrigo? Me relembra isso faz uns 10 anos, não estou enganada, mas, de fato, aquilo não foi desenvolvido com tanto afinco. Não vingou muito, né? Porque a grande, já adentrando, né, Flávia, desculpa se eu já estou adentrando no meu... Não sei se eu estou dando meu tempo, se eu estou, Marco, se tem mais algum comentário. Vai em frente. Eu ia fazer uma apresentação diferente, mas eu vou começar por isso, porque eu acho que o tema é muito interessante e conecta um pouco com o que vocês estão conversando. Porque essa situação do NPI como parte terceira, ou terceiro, assistente, ela foi bastante discutida e ainda é discutida, né? Eu acho que o mais interessante hoje, evoluiu bastante essa discussão, até o meu querido amigo Marcel Mazzola, ele tem uma tese muito interessante sobre a posição anômala do NPI, né? Que ele não é necessariamente pré-condicionado a ser parte, a ser autor ou réu, né? Ele assume essa posição, se ele é autor ou réu. No processo, uma ação de nulidade, né, de uma patente, uma marca, dependendo da posição que ele vem adotar no processo, né? Então, essa é uma evolução da doutrina muito interessante que tem efeitos aqui, né? Porque o INPI ele pode aceitar, inclusive, um pleito de nulidade de uma marca, e aí ele adere, né, à posição do autor, que né, entrou com ação de nulidade para cancelar um registro. E o INPI pode muito bem também ser, por iniciativa própria, buscar a nulidade de uma patente, por exemplo, sem iniciativa de nenhum particular. Então, é realmente uma posição bastante atípica que o NPI enfrenta, né? E já houve decisão, entendendo que o NPI era assistente. Até pouco tempo atrás, o NPI sustentava de forma muito firme que ele era assistente, né? Nos casos de nulidade de marca, patente, desenhos industriais, enfim, afins. Mas a jurisprudência evoluiu muito para, hoje em dia, praticamente unânime que o NPI tem realmente a função de parte, né? E é daí uma das dificuldades de você colocar uma arbitragem, né, um NPI, uma ação de nulidade, por exemplo, de uma patente, pela posição do NPI. Ele é parte, ou seja, ele precisaria aderir à convenção, à cláusula compromissória, à convenção de arbitragem, de antemão, né, porque ele precisaria necessariamente estar ali, até por norma constitucional, ele parte na ação e ele tem que figurar num dos polos da ação para defender suas decisões. São decisões com mérito administrativo, o NPI não é meramente um ente que homologa uma concessão, ele avalia tecnicamente, então ele entra muitas vezes em defesa dos seus atos, né, meritórios. Então, é por isso que hoje em dia há uma resistência bastante intensa, até do próprio NPI já se manifestou no passado, se não me engano, em discussões internacionais, que ele não entendia que não haveria possibilidade, prima facie, acho que antes do advento da lei das arbitragens envolvendo a administração pública, que não seria possível uma arbitragem envolvendo matéria de nulidade de direitos de propriedade industrial, né? Enfim, é uma discussão bastante aberta. Tem países que aceitam isso, Estados Unidos, Bélgica, acho que Suíça também aceitam a nulidade de marca e patente como sendo algo arbitrável, né? Viabiliza, né, essa discussão. E a minha opinião, essa particular, é que nada impede que isso aconteça no Brasil, né? Basta que a gente se regulamente isso, considerando algumas especificidades. Os argumentos que o NPI usou na época, não estou lembrado aqui onde foi o foro, acho que foi na OMP,
se não me engano, mas foi basicamente que a decisão seria erga omnes, né? Ou seja, a decisão erga omnes não poderia ser tratada num circuito fechado, que é uma arbitragem. Teria a questão da confidencialidade, né? que seria também um empecilho, questões que cederam um pouco com o advento da lei, né? Que regulou a arbitragem na administração pública, né? Então, acho que seria mais uma questão de uma mudança de perspectiva, né? De um estudo de viabilizar arbitragens em que o NPI pudesse, evidentemente, participar para em ações de violabilidade de marcas e outros direitos, até buscando os benefícios que a arbitragem traz, né? Embora o custo às vezes seja alto, né? Enfim, a gente tem mais celeridade, né? Possibilidade dos experts serem todos preparados, os árbitros serem técnicos, né? Não obstante, quando a gente está falando de Justiça Federal do Rio de Janeiro, os magistrados são super preparados, todos, tanto em primeira e segunda instância, a gente tem aqui câmaras, turmas e várias especializadas. Então, a doutora Carolina, a doutora Márcia, o doutor Eduardo, são o desembargador doutor Ivano, o doutor André Fonte, todos, a doutora Simone, todos muito preparados, com uma capacidade muito grande de experiência nos casos que tocam, né? Então, acho que seria só uma outra opção, né, que as partes poderiam ter para tratar o assunto, né? Não obstante, a gente fale que em ações particulares, né, por exemplo, a gente pode pensar até numa situação vinculando os 3 tópicos complicados do nosso tema, né, que é um tema complicado: direção de terceiros, propriedade industrial, da matéria específica, e arbitragem, né, que é a tela diferenciada, ou seja, a gente está fugindo do lugar comum. Vamos pensar aqui, direitos, por exemplo, no paralelo. Disponíveis e direitos disponíveis. Direitos disponíveis. Mas... Confidencialidade quando tem NPI. Exatamente, mas eu fico pensando assim, justamente na parte vamos pensar numa ação de infração de marca, patente, que você tenha, por exemplo, uma arguição de nulidade com matéria de defesa nessa ação de infração, né? Tem decisão do STJ recente dizendo que, em matéria de patente, é possível você fazer um prestígio à lei, que a lei de propriedade industrial expressamente permite que você argua a nulidade do título, né, da patente como matéria de defesa, se você for acionado por infringir aquela patente, né? A questão é que essa decisão for proferida na Justiça Estadual, ela vai qualificar-se interpartes, né? Então, não vai ter aquele efeito erga omnes, né? Você não vai ter aquela questão, enfim, as preocupações que mais ocorrem nessas discussões sobre inviabilidade da arbitragem na matéria de propriedade industrial envolvendo o NPI. Então, eu penso que em situações como essa, que seria a hipótese muito clara que o doutor Marco colocou, o NPI figurando como amigo escolha. Porque você tem uma decisão, enfim, interparte, um litígio que às vezes parecem enormes, em discussões envolvendo produtos de transgenia, essa questão que está em voga agora de licenciamentos no Brasil. O Brasil virou um hub de discussões de contratos de licenciamento de patentes standard essential patents, né, que a gente chama de patentes padronizadas, que são questões tecnológicas muito firmes, objetos de negociações de valores relevantíssimos e que envolvem todo o mercado, né? Numa situação como essa, numa ação como essa, se você tem uma arguição de nulidade como matéria de defesa, o NPI não precisa ser parte, porque a discussão é interpartes, né? Mas o NPI pode sim aparecer como amigo escolha. Seria muito bem-vinda essa possibilidade do NPI atuar como amigo escolha, né? E aí, entrando um pouquinho nessa questão do amigo escolha, né? Até pegar um gancho dessa colocação, assim, a gente vê que você tem um enunciado da 5, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Brasil-Canadá, que fala que, olha, é permitida a participação do amigo escolha no procedimento arbitral, desde que previamente autorizado pelo Tribunal Arbitral, que deverá considerar em juízo de conveniência e oportunidade a relevância da matéria e a representatividade do postulante. Ou seja, as partes estão de acordo, geralmente estarão, porque o amigo escolha só tem a agregar, ainda mais no NPI, que assim, não tem nem discussão sobre o interesse do NPI na causa. Na verdade, porque é público, enfim. Muitas vezes você tem amigos escolha que entram, você percebe um certo interesse na causa, mesmo que seja um interesse, vamos dizer, político, ou por detrás, ou até mesmo um interesse na questão, né? Às vezes associações que têm
particularidades, envolvimentos em certo na discussão, o NPI seria perfeito numa situação como essa. Seria, para mim, uma hipótese clara de amicus curiae envolvendo uma arbitragem interparte, ao invés de entrar numa ação de infração de marca, de patente, perdão, tratar de patente, porque marca a discussão se a decisão do STJ se aplica à marca sobre a possibilidade de você exercer e de suscitar como matéria de defesa a marca, porque a lei de propriedade nacional não fala em marca, não fala em patente. Então, seria muito tranquilo absorver o NPI com uma amicus curiae num caso como esse, tendo previsão na maioria de muitas câmaras, né? E a CCBC é uma excelente câmara, uma das maiores do Brasil, né? Um centro dos maiores litígios no ICC, enfim, Manchamp, são excelentes câmaras que têm todas esses permissivos, né? E a própria lei de arbitragem, né? A lei de arbitragem, ela fala, o artigo 21 menciona, enfim, essa possibilidade das partes convencionarem, né? O procedimento, né? E a própria estrutura do procedimento arbitral. Então, as partes podem até viabilizar, na convenção de arbitragem, prever a possibilidade de que o NPI atue com amicus curiae ou entre para trazer uma posição mais isenta ao processo. E isso acontece, sabe, Flávio, doutor Marco, porque mitigando em vários casos, enfim, que tem essa relação, né, assim, com que acontece com a validade do direito industrial e as discussões sobre infração desses respectivos direitos, muitas vezes as ações correm em paralelo. Você tem uma ação de nulidade e você tem uma ação de infração, uma na Justiça Estadual, a última, e a primeira na Justiça Federal. Então, invariavelmente, uma decisão afeta a outra. Então, praticamente como você pegar uma decisão dessa que foi na Justiça Federal e transportar para a Justiça Estadual, por mais que o juiz estadual ele é livre para decidir, independente do que está sendo decidido na Federal, mas você tem uma influência muito grande, uma prejudicialidade muito grande. Então, aquilo que o NPI vai se posicionar na Justiça Federal vai ser usado, sim, na ação, respectiva ação de infração. Então, seria, para mim, uma clara hipótese de intervenção de terceiro em propriedade industrial. Talvez uma pouco considerada, mas totalmente cabível, né? Essa que a gente está mencionando. A gente tem algumas outras discussões, né? Eu começaria de outra forma a palestra, mas acho que o tema é tão instigante que, para pegar o gancho, eu já comentei um pouco. Mas nas modalidades clássicas, né, de intervenção de terceiro, a gente passa aí por assistência, simples, consorcial, depois do remapeamento, né, do Código de Processo de 2015, com incidentes de consideração, chamamento ao processo de denunciação ali, de morreu nomeação autoria, enfim, pela uma nova sistemática. Eu penso que para a arbitragem, especialmente acho que a gente vai comentar um pouquinho ao final por outras possibilidades, a gente está pensando aqui em assistência, né? Basicamente, assistência é o grande viabilizador, né? O grande instrumento que pode ser utilizado em arbitragem. Eu falo isso porque a desconsideração da personalidade jurídica, ela, sem dúvida, eu acho que ela é possível, tá, em arbitragem. As hipóteses de você desconsiderar a personalidade jurídica geralmente são hipóteses de fraude, de você utilização indevida de uma estrutura jurídica para esconder, né, descumprir decisões judiciais ou esconder patrimônio, enfim. Então, ela é amplamente admitida em processos na justiça. Para mim, não tem nenhuma discussão sobre a aplicação em arbitragem. E sobre isso, eu fiz uma pesquisa, achei um julgado muito interessante, né? Se não me engano, deixa eu achar aqui que eu fiz, do ministro relatado pelo ministro Marco Antônio Bellido, né? O RESP 1.698.730, originário de São Paulo, tá? E no voto vencedor, foi uma discussão grande, a ministra Nancy teve uma posição muito assim, forte, né? A ministra Nancy, todas as posições dela são muito, muito robustas, né? Estudadas, então foi uma discussão difícil ali, mas prevaleceu o voto do ministro Bellido, condutor, que ele coloca bem assim, olha, a qualidade, eu peço perdão para citar, para não parafrasear o entendimento do ministro, que é preciso. Ele menciona que a qualidade do contratante, signatário do compromisso arbitral, resulta não da simples denominação que as partes a ele atribuem no documento, mas da substância das relações que emergem do contrato.
E aí ele, reconhecendo até a questão do consentimento tácito, né, arbitrário, né, em certas situações, ele diz assim, o terceiro, utilizando o seu poder de controle para a realização de contrato, no qual há estipulação de compromisso arbitral e em abuso de personalidade da pessoa jurídica interposta, determina tal ajuste sem dele figurar formalmente com manifesto propósito de prejudicar o contratante, evidenciando, por exemplo, atos de dissipação patrimonial em favor daquele. Então, o ministro faz uma construção muito interessante, partindo da questão de consentimento tácito, né, porque isso é muito importante quando você pensa em consentimento para uma cláusula compromissória. A gente não é necessário apenas uma autorização escrita, né, ou uma coisa formal. A submissão das partes à arbitragem ela também pode se dar tacitamente em diversas situações excepcionais. Eu também entendo como a questão de subscrições de ações, o acionista que subscreve ações de uma empresa que tem anteriormente à subscrição, a empresa convencionou acordos com cláusula compromissória, ele se vincula tacitamente a essa cláusula compromissória, porque, né, tacitamente. Então, assim, essa questão de consentimento tácito é muito importante para essa discussão de intervenção de terceiros em arbitragem, né? Então, pensando em desconsideração da personalidade jurídica, que é algo que também se aplica em propriedade industrial, como em todas as situações, e não invariavelmente, a gente está falando aqui em propriedade industrial, em ações de infrações de marcas, patentes, isso termina não só em tutelas inibitórias, como em tutelas indenizatórias, reparatórias. A intenção é evitar que haja esse tipo de esvaziamento de pessoas jurídicas. Então, você tem uma arbitragem envolvendo direitos industriais com uma indenização aplicada, certamente você poderia chegar na pessoa de sócios mediante a intervenção de terceiros ocorrida de um terceiro que entra nesse procedimento por desconsideração da propriedade da personalidade jurídica. Acho isso muito, muito viável. Tá? Pensando um pouquinho além aqui em amicus curiae, em assistência, né? Tem algumas discussões muito relevantes também, né? E julgados importantes, enfim, até do STJ, né? A gente tem uma decisões envolvendo a administração pública, né? A ANP, contratos com a Petrobras, são casos até que ficaram famosos, né? Discussões bastante interessantes discutindo sobre a questão de afetação das municipalidades ou estados, né, beneficiários de acordos, né, que eram feitos entre contratos, né, de concessão a Petrobras e a ANP. Então, com a figura que essas municipalidades e esses estados, né, quando havia alguma alteração das bases, né, desse contrato, você alterava, evidentemente, o ente, né, estatal municipal que se beneficiava desse contrato. Só que eles não participavam do contrato de concessão, que tinha cláusula arbitral. Instaurava-se a arbitragem e o que acontece? Por que faz o Estado, o município que se sente prejudicado, quer falar nesse procedimento arbitral? Como é que ele entra, né? Eu entendo que é um caso clássico de assistência, né? Você está assistência ou inclusão, assistência social, na maioria das vezes. E, evidentemente, que a gente tem que pensar nas diversas dificuldades disso em arbitragem, né? Mas você não pode dar um jeitinho, né? Você tem que enfrentar a discussão. Eu falo isso porque, em um desses casos, acabou se incluindo essas entidades, né, como amicus curiae. Então, foi um caso até... Vou ver se eu consigo achar aqui nas minhas anotações, porque, nesse caso, se não me engano, foi admitido, vários municípios foram admitidos apenas como amicus curiae e não como verdadeiros assistentes dos consorciais que eram, a arbitragem entre a ANP e a Petrobras. E o que aconteceu? Logo depois da sentença parcial arbitral, que aceitou essas municipalidades, né, como apenas amicus curiae, num contrato que elas tinham interesse direto, né, que eram afetadas, não só economicamente, como juridicamente, né, resultou que cada uma dessas municipalidades, eram 5 ou 6, entraram com respectivas ações de nulidade da sentença arbitral. E é isso que está em discussão, por isso que o caso chegou ao STJ. O STJ chegou a avaliar que
deu uma decisão que, olha, a não admissão, está em discussão ainda, tá? Mas chegou-se a decidir nesse processo judicial que se instaurou que a não admissão dos municípios autores no procedimento arbitral na condição de terceiros interessados, mas apenas como escúria, acaba por mitigar ou restringir o direito de defesa contraditória. Então, aqui a gente está diante de um caso que realmente, enfim, como está em curso, eu acho que a gente pode só pensar que será avaliado ainda, né, essa entrada efetiva desses municípios como autores, mas na minha opinião acadêmica, eu acho que é totalmente viável, né? Você teria essa possibilidade, sim, e evitaria uma série de problemas, inclusive essas diversas ações de nulidade que hoje assolam o judiciário, né, nesse processo e tiram o próprio propósito da existência da arbitragem, no caso, né, que era ser mais célere, mais eficiente, mais efetiva. Então, migrando um pouco agora para o meu tópico, eu confesso que para mim é muito interessante, porque eu fico sempre dividido. Eu trabalho com arbitragem e propriedade industrial. Eu trabalho em muitos casos de arbitragem sem envolver direito de propriedade industrial, porque a minha formação eu sou mais processualista do que especialista em propriedade industrial. Então, eu gosto bastante do tema sobre todos os aspectos. Então, pensando no meu tema, para não fugir, né, eu penso em vários casos que a gente já tive envolvido em alguns, né, e vários outros que a gente podia pensar em intervenção de terceiros em arbitragem. E um que eu tive envolvido, que aconteceu, eu, obviamente não posso comentar detalhes, porque é caso confidencial, mas é uma situação de master franquia. Eu tenho um franqueador que escolhe um master franqueado para explorar um território, né? Esse caso aconteceu. E você tem um franqueado, né? Então, tinha a cláusula arbitral, a discussão entre franqueado e master franqueado, e o franqueado, que estava na ponta da cadeia, não participava. Mas nessa discussão tratava-se de diversos interesses desses franqueados, né? Esses subfranqueados, vamos dizer assim. Ou pedidos desses franqueados para aderir à arbitragem. Isso foi tratado, né? E a discussão foi bastante profícua, com entendimento para que fossem aceitos, né? Então, na qualidade de assistente, né, na arbitragem. As partes concordarem, evidentemente, facilitam bastante quando as partes concordam, né? Porque se as partes concordam, e eu penso até que o árbitro sequer pode indeferir, né? Porque a lei da arbitragem é o consentimento das partes. Então, estabelecida a possibilidade de intervenção, sem que haja um prejuízo ao contraditório ou devido processo legal, que na arbitragem também deve ser observado, não vejo esse problema e aconteceu. Então, um caso típico onde realmente pode acontecer a arbitragem envolvendo intervenção de terceiro em direito de propriedade industrial, né? E uma série de outros aspectos. Eu tive um caso que não chegou a ir à frente, mas foi pensado, e até interessante, né, porque a gente está no momento de Copa do Mundo, essa questão toda de marketing de emboscada, né? Enfim, das empresas que não são patrocinadoras, tentando aproveitar a Copa do Mundo para tirar uma casquinha, sem pagar a cota, e você sabe que a FIFA, a CBF, enfim, elas têm os contratos de patrocínio e tudo isso, às vezes com cláusula arbitral, enfim. A gente fica pensando como é que funciona essa história. Se você tem uma ação de infração, né, por exemplo, de uma entidade dessa contra uma dessas empresas que tem marketing emboscada, como é que fica? O patrocinador entra? Ele tem interesse na arbitragem. Acho que ele deveria entrar, né? Acho que ele poderia ou deveria, seja como assistente ou assistente de gestão social, não como amigo escuro, mas como acho que seria interessante até se ouvisse, né? Porque quando você tem uma discussão sobre essa, você está defendendo não só os interesses do detentor da marca, que em geral, por exemplo, FIFA, CBF ou outra entidade esportiva, enfim, ou qualquer outro evento que aconteça, a gente pode pensar nessas situações de patrocínio, claramente numa hipótese de arbitragem com possibilidade de intervenção de terceiro, né, totalmente factível, né? Enfim, as hipóteses em propriedade industrial são diversas, né? Porque você campo fecundo, como a Flávia mencionou, né? São direitos disponíveis, né? A gente tem aí
mencionei contratos de franquia, contratos de licença de direitos da propriedade, transferência, tecnologia, contratos de convivência marcária. Olha que interessante, a gente tem, muitas vezes, contratos de convivência e regulação, né? De concorrência. As empresas não querem, os famosos anti-suits, né? Elas não querem brigar, não querem gastar dinheiro, entendem que tem possibilidade de convivência, não obstante pudesse ter uma discussão sobre colidência entre uma marca, duas marcas, ou se, enfim, num determinado território. As empresas geralmente podem fazer um contrato de convivência em determinadas circunstâncias e com cláusula arbitral, né? E isso pode, enfim, chegar, a arbitragem pode ser instaurada. E eu penso aqui, vai que o NPI não concorda muito com essa convivência, porque é interesse público, né? Como é que o NPI faz? Não tem uma arbitragem como essa, né? Se você tem uma discussão de um contrato de convivência pacífica, enfim, isso gera uma arbitragem, essa arbitragem está correndo, mas você está, no fundo, estabelecendo uma convivência que muitas vezes pode ser de marcas conflitantes do ponto de vista do NPI. Como é que o NPI, em tese, teve algum interesse de defender, por exemplo, que a marca não pode conviver, né? Porque, afinal de contas, o NPI pode ter, inclusive, indeferido uma das marcas. Então, essa é uma espécie bastante interessante que pode gerar também possibilidade de intervenção do NPI como terceiro, aí sim, bastante terceiro, sem discussão como parte, ele está um terceiro com assistente de constitucional, sem necessidade de locação de competência, ao meu ver, né? Porque ele não estaria anulando a marca, mas sim agindo em defesa do posicionamento do interesse público, né? Enfim, com bastante tranquilidade, né? Deixa eu ver se fiz mais alguma anotação. Enfim. Não, outra coisa, outro caso que eu acho interessantíssimo, de novo, muito em voga. Flávia, me disse, eu estou passando meu tempo. Fica à vontade, porque a doutora Adriana não terminou a audiência, infelizmente não vou poder aderir à nossa palestra, mas a gente pode continuar com os debates que a gente tem tempo. Perfeito, a gente tem então mais meia hora. Não precisamos exaurir a meia hora, mas a gente pode ficar aqui a noite inteira, se quiser. Não, a gente tem tempo para falar. A gente tem tempo para falar bastante, tá? Porque é realmente tudo muito interessante. Mas, assim, se você pegar... Eu tenho muitas perguntas. Né? Por favor, faça provoca que a gente vai tentar responder. Né, doutor Marco? Não, mas fala o terceiro caso. Não, essa situação é muito interessante, porque, como eu mencionei no começo, são casos recentes no Brasil. O Brasil virou hub, né, para as ações envolvendo patentes integrantes de padrões tecnológicos. Né? Eu vou fazer uma pequena explicação sobre o que são, né, porque é um assunto novo, e, enfim, embora os colegas que trabalham com propriedade industrial conheçam bastante, né, é um tema bastante difícil e complexo. Porque muitas vezes você tem uma patente, que é a patente concedida, mas, ao mesmo tempo, ela integra um padrão tecnológico. Né? O que é isso? São algumas entidades, né, são organizadas para viabilizar padrões que todos possam usar e para que haja interoperabilidade entre os diversos produtos de players no mercado. O telefone celular. O telefone celular precisa ser o mesmo. Você ligar para um para o outro. Entendeu? Precisa funcionar da mesma forma. Televisão. Ou seja, o telefone que eu ligo, o streaming precisa funcionar na televisão de todos. Né? Enfim, então, você tem essa necessidade de padronização de tecnologia. E aí existem essas entidades chamadas Standard Setting Organizations, SSO, e elas fazem essa organização do padrão tecnológico. E nessas situações, você tem, por exemplo, você tem tecnologias que são patenteadas. Como é que funciona isso? Né? Parece um pouco contraditório. A detentora da tecnologia, ela até ganha isso, porque ela é dona da patente, ela declara essa patente como sendo essencial para esse padrão, desse organismo, né? E diz, olha, eu tenho patente sobre isso, mas eu estou declarando que ela é essencial a esse padrão tecnológico desenvolvido, né? E me comprometo a licenciar para todo mundo, né? Que quiser usar. Só que tem que ser em preços razoáveis. Então, ela ganha ao fazer essa declaração, que todo mundo vai ter que licenciar, né? Se a patente for realmente essencial, tem essas discussões ainda, mas isso é outro tema, e é essencial ao padrão, né? E recebe, é uma garantia de recebimento pelo aproveitamento daquela tecnologia pelo padrão. Por que eu digo isso? Porque tem muita disputa internacional envolvendo a essencialidade dessas tecnologias, né? Os contratos de licenciamento que são feitos. Né? Se você realmente tem que pagar royalties, quanto você tem que pagar, são discussões muito, muito relevantes mundo afora, que chegaram ao Brasil agora. A gente já tem mais de 10, 12 ações
alto padrão ajuizadas. E a questão é que esses litígios não só têm uma eficácia muito importante para as partes, mas também para todos os operadores daquele padrão tecnológico, do segmento inteiro do mercado. Né? Eu fico pensando, não seria um caso de relevância, de grande relevância social, de grande importância do caso, saindo um pouco da esfera das partes, que um contrato desse de licenciamento, que acaba gerando contratos de licenciamento que são renovados entre as partes, né, sobre dessas tecnologias padronizadas. Licenciamento de portfólio. Geralmente, uma empresa A tem 70 mil patentes, a outra tem 100 mil patentes. Elas fazem licenciamentos cruzados, né, mediante contrato, uma autorizando a outra a usar as suas respectivas tecnologias. E com pagamento, né, estipulado. E esses contratos poderiam ter, geralmente, às vezes, tem cláusula arbitral. E aí eu fico pensando, uma ação ajuizada para discutir esse contrato, né, uma arbitragem iniciada para discutir um contrato como esse, né, ele não mereceria que essa empresa que faz a organização padrão, ela aparecesse de alguma forma como, pelo menos como amicus curiae, porque ela é uma entidade que, né, ela tem, a ideia dela não é simplesmente, enfim, ela não tem interesse, né, ela está organizando. Então, seria algo a se pensar. Né? Eu confesso que sobre isso eu também não tenho nem opinião formada, né? Mas é um tema que eu estou levantando só pela riqueza do tema e das possibilidades. Em um caso como esse também, assim, embora eu acho que o INPI não teria, nas ações de infração, não muito interesse, mas gerando ação de nulidade, né? Essas patentes podem também ter questionamentos de validade, aí se aplica aquele mesmo entendimento que eu passei sobre, sendo uma ação de infração, a possibilidade do INPI também interferir, sendo uma arbitragem para a infração desse contrato, da patente, enfim, você tem uma discussão sobre uma possibilidade do INPI aparecer, né, como uma amicus curiae para contribuir. Né? Enfim, eram esses os exemplos que me aconteceram, mas, de novo, a gente tem uma pleia de exemplos aí, que só que nossa criatividade, né, não é suficiente. Eu tenho uma pergunta com relação ao papel do árbitro, né? Se a gente tem, tanto na lei quanto no regulamento, que se as partes aceitarem a aderência desse terceiro à convenção de arbitragem e a integração no processo arbitral, a gente tem aí uma harmonia, esse terceiro entra. Se nós não tivermos, então, o consenso com relação à recepção desse terceiro, o árbitro tem alguma coisa para fazer em relação a essa impugnação? Doutor Marco, respondo? Podemos responder os dois. No caso, se o terceiro não concordou, não é isso? Não, se uma das partes. Se uma das partes pede que um terceiro seja integrado e o terceiro não concorda. É isso? Não, ao contrário, o terceiro quer entrar e uma das partes não concorda, não tem consenso da recepção desse terceiro. Ele não tendo subscrito a convenção de arbitragem, é isso? Ainda não, eu penso que se ele aderiu à arbitragem inicialmente em relação àquele direito e existe uma comunhão de interesses, eu penso que o árbitro deveria determinar forçadamente, em função da aquiescência, a que aquele direito fosse submetido à arbitragem. Eu noto na arbitragem no Brasil um caráter mais institucional do que propriamente puramente consensual. Então, eu não teria dificuldade de dizer isso, não. Mas não sei aí o que tem sido feito, o que tem sido praticado aí nas câmaras arbitrais. Mas eu não teria dificuldade de dizer que ele determinaria coativamente o ingresso a despeito de haver uma recusa de um partícipe da arbitragem, não. Eu concordo, doutor Marco. Eu acho que a grande questão está nessa questão do consentimento tácito. Né? Acho que é o segredo, né, para você definir. Porque se as partes... se tem um consentimento tácito, né, enfim, você pode entender que aquele terceiro concordou com entrar no processo. Né? Ou seja, ele está vinculado. Né? Isso acontece em diversos casos.
como esse caso da MP que eu mencionei, enfim, como no caso onde até teve uma, né, um outro, eu achei agora o trecho, né, eu vou mencionar porque é importante, o STJ decidiu um desses casos, um conflito de competência, né, a ministra Regina Helena Costa, no voto dela, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, olha, considerando a evolução da natureza contratual para jurisdicional da atividade da arbitragem e o afastamento da jurisdição estatal, é possível a intervenção do Estado, na qualidade de terceiro, interessado decorrente da alegada alteração dos critérios de distribuição de royalties. Então, aqui foi... eu acho que nesse caso não teve discussão entre se as partes aceitavam ou não me lembro. Mas o que eu penso numa situação como essa, a parte não concordar, eu acho que o árbitro ele deve forçar. Por quê? O árbitro tem o princípio de competência. É ele que vai definir se ele é competente ou não. Isso vai ser revisto a posteriori em ação de nulidade. Então, a força dessa aceitação, né, vamos dizer assim, forçada, contra a vontade das partes, ela vai ser testada em ação de nulidade. Então, a parte tem que bem avaliar se ela vai rejeitar ou vai evitar a entrada num caso que é evidente, por exemplo, como é esse aqui, a necessidade, o interesse jurídico e não só econômico de um ente entrar num terceiro, ser agregado ao processo, né, o risco de que isso no processo vai ser anulado depois. Porque se você entender que foi decidido sem a participação desse terceiro, né, que era um litisconsórcio unitário, por exemplo, onde você está decidindo o interesse dele, ele vai poder questionar, vai fazer coisa julgada entre as partes, mas o terceiro não está vinculado e vai fazer o que quiser. Né? Você tem até a questão da nulidade, o terceiro não vai estar vinculado, ele pode questionar, vai ter a sentença arbitral, vai decidir entre as partes, o Estado que foi excluído vai estar com uma ação cancelando tudo. Ele não vai estar nem limitado aos requisitos de nulidade da sentença arbitral. Porque a gente sabe que a ação de nulidade da sentença arbitral ela tem requisitos muito estritos, né, justamente para prestigiar a força das decisões arbitrais. Mas, quando você está falando de um terceiro que foi inviabilizado de aparecer nesse processo, não obstante tivesse interesse jurídico, não só econômico, de estar ali, ele vai poder questionar a decisão como um todo, né, na justiça. Então, acho que é uma questão muito de estratégia das partes mesmo, para ver onde elas querem levar. Se elas querem uma decisão final, querem a arbitragem como sendo o instrumento que ela pode ser final, sem recurso, para resolver o problema de forma séria e técnica, isso tem que ser avaliado de forma muito séria. E com a seriedade que geralmente envolve a escolha da cláusula arbitral. Porque, até você pensa, assim, hoje em dia, até as partes em arbitragem são até mais belicosas, né? Mas costuma ter ainda um pouco mais uma cordialidade intrínseca entre as partes na arbitragem. Muitas vezes a gente vê audiências com muitas sustentações muito duras no judiciário, né, muito formais. Talvez as arbitragens que eu tenho participado, inclusive tive com a doutora Adriana, que foi super, assim, muito técnica, cuidadosa, tratamento ótimo, enfim, foi muito proveitoso. Então, acho que o espírito arbitral é esse, né? É solucionar. Então, acho que se for para fazer a arbitragem dessa forma, vedando a entrada de gente que tem que estar ali, criando um problema o tempo inteiro, é melhor fazer. Eu acho assim, só se eu puder acrescentar, doutora Flávia, eu acho que é algo que se fundamenta facilmente no princípio da boa-fé. Porque, na verdade, o que você está submetendo, a normatividade que você vai extrair da Convenção da Arbitragem diz respeito à submissão daquele conflito, aquele específico procedimento, daquilo que seja necessário para que ele dê certo. É como se a pessoa se casasse e depois começasse a achar ruim a cor do quarto, né? Porque, mas são aspectos puramente formais que não devem interferir naquilo que efetivamente importa, não é? No contexto da arbitragem. Então, acho que a gente remonta aí ao tradicional e com o princípio da boa-fé facilmente se sustenta, efetivamente, o ingresso forçado dessa pessoa no processo arbitral. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Flávia, deixa eu só, perdão, desculpa, só completar. O doutor Marco falou de muita propriedade. Inclusive, alguns doutrinadores, né, especialistas em arbitragem, falam algo muito parecido. Né?
falam em boa-fé e falam em função social, né? O Pedro Batista Martins, ele fala assim, com muita propriedade. A visão contemporânea da teoria do contrato aponta para um novo paradigma onde parte e terceiros não são figuras jurídicas impermeáveis pelo princípio da relatividade. A função social do contrato requer uma nova interpretação em favor daquele que, apesar de não ser parte em sentido formal, resta por sofrer repercussões patrimoniais oriundas da execução do contrato para o qual não consentiu. Não consentiu, mas é por ele afetado. Então, o Dr. Marco foi preciso. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, do Dr. Pedro Vilhena. Ele quer saber se vocês sabem como esse tema da intervenção de terceiros tem sido tratado em outros países, com estruturas judiciárias diferentes da nossa. Vocês sabem isso? Doutor Marco, posso... Eu sei de um, tem uma palhinha só. Né? Assim, Pois não. Eu vou falar especificamente de propriedade industrial, né, porque eu acho que é o tema mais importante. É o tema. Enfim, a questão da nulidade, né, como eu mencionei. A nulidade de marca ou patente pode ser tratada em arbitragem, né, enfim, com possibilidade de intervenção de terceiros. Em alguns países, sim. Cito aqui Estados Unidos, Bélgica, Suíça. Tem até um livro muito interessante da colega Natália Mazzolino. Ela trata disso com bastante propriedade. Foi dali que eu tirei minha cola, só para dar a autoria dela. Como bom advogado de propriedade industrial, eu tenho que dar a referência da minha cola. E lá ela menciona, nesse livro, muitas questões de direitos industriais arbitráveis, né? E eu penso que lá é totalmente aceito. Você tem amicus curia, você tem, nessas arbitragens interferem entidades terceiras, né? E esse padrão que a gente está tratando aqui nessa discussão de intervenção de terceiros, a arbitragem em geral é um padrão bem internacional. O Brasil tem uma legislação arbitral muito madura, né? Muito madura. Enfim, eu vou fazer até mudar um pouquinho, aproveitar a resposta só para dar uma pequena comentário num projeto de lei que tem, que altera a lei arbitral, está em discussão para estabelecer certas regressões, né, na legislação da arbitragem nacional, que não precisa, para tirar a confidencialidade. Tem um projeto, esse projeto quer limitar a confidencialidade, quer eliminar a quantidade de processos que o mesmo acto pode absorver, enfim, é um retrocesso, porque a legislação nacional é muito eficiente, né, especialmente depois da lei que viabilizou a arbitragem com a administração pública. Então, o que a gente entende aqui aplica-se invariavelmente lá fora. Tá? Em arbitragens comerciais de grande relevância, é muito comum você ter essas atrações de pessoas que são afetadas, porque há todo o interesse, como o Dr. Marco colocou, de resolver o problema. Né? Porque se você quer resolver o problema com boa-fé e pensando numa função social, você tem uma parte que vai ser afetada e ela tem que entrar. E isso efetivamente acontece internacionalmente. O risco de você começar a alterar muito as nossas leis, limitar a arbitragem, modificá-la, é justamente isso. Fugir do Brasil para ir para outras jurisdições onde essas questões são todas entendidas de forma muito ampla e eficiente. Por isso que as decisões do STJ que eu mencionei aqui hoje, que, por exemplo, nesses casos da MP contra a Petrobras, incluindo os entes estatais como terceiro, porque tem interesses prejudicados, é uma decisão madura, que mostra que o STJ tem ratificado a arbitragem de maneira muito consistente. Né? Isso é um sinal para fora, dos outros países, que o Brasil tem plena capacidade de administrar em suas câmaras, a maioria das arbitragens são institucionais, né? Câmaras muito preparadas, como a CCBC, ICC, a CHAN, como eu mencionei, CEVAR, enfim, todas muito boas, a da BPI, excelente também. Então, a gente tem tranquilamente como tratar de todos os temas aqui no Brasil. Pela maturidade da nossa legislação, pela capacidade dos nossos tribunais. Eu sinto com especial atenção ao STJ, tem sido muito consistente em prestigiar as decisões arbitrais, tornando o sistema brasileiro bastante maduro e promissor no tratamento de arbitragem. Doutora Flávia, eu realmente não, como eu não tenho experiência na área, eu não saberia dizer. Agora, existe algo que me entristece. Eu tive um ensejo, como disse, não tenho realmente experiência nem prática nem teórica, mas participei de algumas bancas lá do nosso programa de pós-graduação em Direito, envolvendo arbitragem, e tive alguns orientandos, que, enfim, eu mesmo sem conhecer, termino orientando alguns trabalhos.
E eu participei da banca de uma dissertação do mestrado lá na UFRN sobre a arbitragem internacional, arbitragem transnacional, e participei, também orientei um trabalho de um aluno brilhante que eu tive, que está atuando na área de propriedade industrial em São Paulo, Jorge Henrique de Azevedo Tinoco, em que a gente refletia sobre algumas questões que envolviam a necessidade de recurso a alguma estratégia transnacional para a solução de um problema transnacional. E aí é onde entra um pouco, considerando a natureza de autarquia do INPI, a dificuldade que a gente, de certo modo, enfrenta nessa área, e por isso me entristece. Porque, primeiro, eu penso que uma sentença arbitral transnacional não deveria ser submetida à homologação pelo Supremo. Eu penso que a natureza consensual seria suficiente para que você a considerasse numa ordem jurídica absolutamente distinta, porém de natureza essencialmente privada. Então, eu penso que, na minha modesta visão, se você tivesse uma arbitragem qualquer, transnacional, envolvendo propriedade intelectual que fosse, ainda com a participação do INPI, eu não precisaria da homologação, a despeito da previsão legal. Eu estou me referindo à questão da natureza do Instituto. Não precisaria da homologação dessa sentença pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive porque eu vejo que não há distinção nenhuma no fato de você fazer uma arbitragem em Nova York ou uma arbitragem em São Paulo, porque o fundamento daquilo vai ser o princípio da autonomia da vontade num local e no outro. Então, é algo que não faz muito sentido. E aí, como professor de Direito Internacional, nada que vai matar a soberania brasileira. Você submeter, por exemplo, o INPI à jurisdição norte-americana é uma coisa, mas você submeter a um tribunal arbitral, pode ser que o tribunal arbitral dê ganho de causa ao INPI e o de São Paulo entenda a matéria diferente. Então, isso não faz a menor... No meu entender, não faz sentido. E aí, algumas questões, no caso do trabalho do Jorge, por exemplo, a gente analisou uns contratos que envolviam patentes de alguns projetos de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu ensino. Não é? E a grande discussão era justamente o mecanismo de solução de disputas envolvendo, já que a universidade é federal, como é que isso poderia ser feito. E a gente teve uma enorme dificuldade de estabelecer a possibilidade da sede da arbitragem fora do Brasil. E aí, inúmeros contratos, inúmeros acordos de cooperação que a UFRN celebra envolvem, tem lá com a Universidade de Harvard, com Stanford, enfim. Né? E aí a UFRN, às vezes, tem dificuldade de celebrar esse acordo de cooperação por conta disso. Né? Porque, no caso, se você trouxesse muito provavelmente essa sentença arbitral envolvendo o ente público para fins de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, você teria eventualmente alguma dificuldade em função da imunidade de jurisdição que você equipararia, esquisitamente, mas você equipararia a sentença arbitral enfim, realizada por uma sede distinta. E aí, como nós discutimos a necessidade de presença do INPI em inúmeras situações, isso prejudica um pouco, não é? Prejudica um pouco o alargamento, né, das possibilidades de você recorrer a um tribunal, uma Câmara Arbitral fora do Brasil. Né? Eu queria só fazer esse comentário porque, enfim, não é exatamente a pergunta, mas envolve jurisdições distintas, né? Como foi referido aqui pelo Pedro Vilhena. É verdade, foi uma pergunta muito boa e muito interessante todas essas intervenções. Eu queria deixar ao público mais uma oportunidade para perguntas. Não se acanhe, a gente está lendo todas aqui no Questions and Answers, aqui embaixo. E, de qualquer maneira, eu tinha mais umas 3 perguntas para fazer, mas eu acho que a gente está aqui no adiantado da hora e pós-jogo aqui de Copa do Mundo. E achei muito interessante, queria fazer um wrap-up, achei interessantíssimo, vou começar do fim para o começo, doutor Marcos, se me permitir, Rodrigo, muito interessante os padrões tecnológicos, muito interessante, falamos de marca e acordos mais abrangentes como franquia. Acredito que franquia tenham muitas oportunidades para arbitragem, aliás, nada mais adequado para a resolução de litígios do que a arbitragem na franquia, porque isso também pode trazer um alastramento até bem negativo para a cadeia como um todo, então é importante que a gente se mantenha na confidencialidade e até manter ali os contratantes, quem sabe intervir até para converter numa mediação e eles continuarem com o contrato vigente, porque são muitos anos e alguém vai sair perdendo
nessa relação. Logicamente, doutor Marco, eu acho que é um desafio o ente público aqui como interveniente. Eu gosto muito da posição do amicus curiae, é uma posição que já vem sendo discutida, já está consolidada, mesmo na nossa matéria. Outras matérias mais de infraestrutura, a gente já sabe que isso tem há muitos anos na nossa matéria, a gente precisa de amicus curiae, é uma matéria muito técnica, principalmente de patentes, principalmente agora nas novas tecnologias, quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de algumas questões envolvendo medicamentos, enfim, a gente teve grandes debates ultimamente a respeito de grandes temas. Então, acho que a propriedade intelectual está se colocando como protagonista cada vez mais no mundo digitalizado. E eu gosto muito dessas intervenções. Eu queria dizer que foi muito rica a nossa discussão. Eu aprendi bastante, especialmente porque nós temos aqui 3 pessoas de 3 estados diferentes, o que me alegra demais essa diversidade. Então, eu em São Paulo, Rodrigo no Rio, Marco em Rio Grande do Norte, isso é maravilhoso. Isso faz com que nós sejamos cada vez mais unidos. E a BPI também, que é esse nosso objetivo, é trazer a Câmara, o CSD mais perto da gente, dos escritórios, que nós passamos a prever mais a BPI como resolução de litígio, que é esse o nosso objetivo, de levar o conhecimento e a experiência de vocês é maravilhosa. Eu queria aproveitar para me despedir dos presentes. Muito obrigada por ter ficado agora até 8 horas. Que vocês tenham um ótimo final de ano, boas festas, e que tudo de muito carinhoso aconteça com vocês nessa entrada de um novo ano de nova esperança. Até breve. Muito obrigado, foi um prazer. Flávia, foi um prazer. Queria aproveitar também rapidamente para parabenizar você, a BPI, todo mundo. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui aí é sensacional. Uma Câmara forte, com capacidade técnica e administrativa de resolver litígios promissores para arbitragem, que são os litígios da propriedade industrial. Então, parabéns a vocês e a todos os responsáveis por esse trabalho sensacional. Obrigada a vocês. Obrigado. Para mim foi bastante desafiador, porém não menos prazeroso. Contem sempre. Obrigado, doutor Marco. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer conhecê-lo. Doutor Marco, venha no próximo congresso. Vamos. Venha estar mais pertinho da gente em agosto. Boa. Me avise que eu vou com todo prazer. Com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer grande. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.